Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Walter Bastos e estamos hoje usando o Facebook da Igreja do Brasil para Cristo do Alto Guanazes para transmitir a última aula do primeiro bimestre aqui do IBRAC de Jundiapeba. Nós estamos finalizando essa matéria, Sã Doutrina, que na verdade é um nome fantasia que nós estamos usando para a matéria de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática é o estudo organizado da doutrina bíblica. E hoje nós estamos encerrando a parte de Cristologia. Então, você que é aluno do IBRAC de Jundiapeba, já sabe disso daí. E você pode abrir a sua apostila na página número 81. Página 81 dessa apostila, Sã Doutrina, a segunda parte da apostila, que é Cristologia. Na semana passada, nós transmitimos da igreja lá de Jundiapeba, mas dessa vez não foi possível fazermos a live lá. Nós falamos sobre a matéria de melhorar a aula, impecabilidade de Cristo, tá? E também o autoesvaziamento de Cristo. E hoje nós vamos finalizar falando sobre as principais heresias relacionadas à doutrina de Cristo. Então, são heresias antigas. Eu vou falar assim mais por cima, tá? Cada uma delas. E você que está aí do outro lado assistindo a live, eu gostaria muito que você desse um like, desse um ok, que está assistindo, para eu colocar aqui na lista de presença, né? A sua presença online na aula de hoje. Tá certo? Nós estamos fazendo aula online porque ainda estamos vivendo o problema da quarentena. E na semana que vem, no caso, sexta-feira da semana que vem, vai ser dia 10. Dia 10 é a sexta-feira da Paixão. Por isso, não vai haver a live. E nós estaremos encerrando a disciplina de Teologia Sistemática 1, Teologia e Cristologia, hoje. E aí, até sexta-feira que vem, gostaria que vocês me enviassem ou por e-mail ou me enviasse pelo WhatsApp o questionário que vocês estão fazendo. Lembra que eu deixei para vocês entregarem tudo no final? Então vocês podem entregar para o irmão Wesley e eu dou um jeito de pegar com ele para eu poder dar também a nota para vocês. Tá certo? Então eu quero fazer uma oração junto com vocês para nós começarmos a aula de hoje. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida da irmã Mari, que veio aqui nos ajudar para fazer e coordenar a transmissão dessa última aula do primeiro bimestre do nosso Instituto Bíblico, o Brasil para Cristo, de Jundiapeba. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dela, do Diego, do Pedro, que tem feito esse trabalho e tem sido possível dar continuidade à tua obra, ó Deus, por meio desse recurso digital. Muito obrigado, Senhor. Também te agradeço pelos irmãos que estão assistindo ao vivo e alguns que vão assistir depois na gravação que vai ser disponibilizada no YouTube e também no próprio Facebook. Nós te louvamos, ó Deus, por chegar ao final dessa disciplina, apesar de toda essa situação em que está vivendo o mundo. E eu quero pedir em favor do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor dê saúde a ele, mas também sabedoria, dê a ele graça, livramento, proteção, abençoe toda a sua equipe de ministros. Ó Deus, cerca ele de homens e mulheres sábias, espirituais, tementes a Deus, que possa auxiliá-lo nessa hora difícil, porque nós sabemos que o problema do Brasil não é totalmente de saúde, não é totalmente de emprego, mas há um problema sério na parte espiritual do nosso país. Assim, ó Deus, suplicamos a tua bênção sobre o Brasil, para que nós possamos, o mais rápido possível, voltar à nossa rotina, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui estudando a tua palavra e pedimos, em nome de Jesus, vem nos iluminar, vem trazer entendimento para nós, não apenas para mim, mas também para os alunos que estão do outro lado assistindo esta live. Em nome de Jesus. Amém. Você que está entrando agora, que não é aluno do IBRAC,
eu quero comunicar que estamos usando a live da igreja, o Brasil para Cristo de Jundiapeba, pelo Facebook da igreja. E nós estamos ensinando essa disciplina, a Sã Doutrina. Sã Doutrina é o nome que nós damos para, o nome fantasia que nós damos para a matéria chamada Teologia Sistemática, que é o estudo organizado da doutrina bíblica. E nós estamos terminando a parte da Cristologia, que está aqui na página 81. E eu vou fazer a leitura enquanto você acompanha daí do outro lado. As principais heresias relacionadas com a doutrina de Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Esse é o texto que nós colocamos para encabeçar esse capítulo. Então, todo estudante da Escritura deve se concentrar em conhecer bem a doutrina e não as heresias, porque de posse da verdade é mais fácil desmascarar a mentira ou os falsos ensinos. Então, assim como os caixas de bancos estudam a nota verdadeira do real, porque quando cai uma nota falsa na mão deles, eles percebem pela textura, pelo cheiro, pelo tato, pela coloração, porque eles conhecem bem a nota real, a nota verdadeira de real. Da mesma forma, os estudantes da Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, deve conhecer bem a doutrina, porque quando aparecer uma heresia, vai ser identificada rapidamente. Perguntado a respeito do fim do mundo, Jesus respondeu aos discípulos e, ao mesmo tempo, lhes fez a seguinte advertência: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está lá em Mateus 24, versículo 4 e 5. Esse é o primeiro sinal que Jesus dá como indicativo da sua vinda. Paulo também profetizou que nos últimos dias cresceria o desvio doutrinário. Está lá em 1 Timóteo 4, versículo 1. Especialmente aquele mais sutil, aquele desvio doutrinário mais quase sem percebê-los, que se infiltra no seio da igreja, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Está lá em 2 Timóteo 3, versículo 5. As heresias sempre existiram, principalmente em relação à pessoa de Jesus Cristo, que de maneira geral sempre gravitam em torno da sua divindade ou humanidade. Tá certo? Então, sempre houve heresias, mas essas heresias sempre se esbarram ou na divindade de Jesus ou na humanidade de Jesus. Essa é a grande verdade. Não temos uma fotografia ou mesmo um desenho fiel, confiável do Senhor Jesus. Mas o estudo correto ou sistemático das Escrituras pode nos fornecer um retrato perfeito do seu caráter e da sua natureza, permitindo com isso identificarmos falsos cristos que que são abundantes em nosso tempo, esses falsos cristos. Tem uma pesquisa do ICP, que é um Instituto Cristão de Pesquisa, que revela que nós temos atualmente no mundo cerca de 1.500 falsos cristos. Acredita nisso? Tem até um brasileiro, que é apelidado de Henri Cristo. Pois é, esses são falsos cristos que existem no nosso tempo. As heresias não são muitas, podemos assim dizer, próximo de uma dezena. O que parece ser muitos são as ideias que emergem dessas principais. Então, muitas ideias, mais loucas ainda, vão surgindo dessas principais heresias que nós catalogamos aqui. Os hereges, na maioria das vezes, não invocam apenas, não inovam, apenas dão nova roupagem para velhas heresias. Então vamos ver as principais relacionadas com a doutrina de Cristo. A primeira é chamada de
ebionismo. Ebionismo, segundo o dicionário, significa seita judaico-cristã do século II até o século IV depois de Cristo, que professava a manutenção de algumas práticas do judaísmo, como por exemplo a circuncisão e a realização de ofícios religiosos aos sábados. Olha só, então isso aqui era um grupo de judeus cristãos que se recusavam a deixar o judaísmo totalmente. Então esse grupo pode ter crescido a parte da igreja primitiva, depois que foram confrontados pelos apóstolos no concílio de Jerusalém. Não sei se você sabe, mas concílio significa convenção, sínodo, né? Então os presbíteros, os apóstolos se reuniram em Jerusalém para pensar um problema que estava surgindo na igreja e dar um posicionamento. Isso aqui está em Atos capítulo 15, versículo 1, que é chamado então o primeiro concílio da igreja. Diz assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que eles estavam falando. Eles estavam dizendo que tinha que manter a circuncisão. E não era só isso não. Junto com a circuncisão, a guarda do sábado e vários outros hábitos, rituais e costumes próprios do judaísmo. Jesus contou uma parábola chamada a parábola do remendo de pano novo em vestido velho. Então ele diz assim, ó, não se costura um pano novo num remendo de vestido velho, numa rotura de um vestido velho, porque depois que lavar esse vestido, vai aumentar a rotura. O que Jesus está querendo dizer é que o vestido velho representa o judaísmo. E ele não veio consertar, reaproveitar o vestido velho. O vestido velho serviu para o tempo dele. Jesus agora estava trazendo um vestido novo. Então o cristianismo é um vestido novo. Ele não é um aproveitamento do vestido velho. Mas muitas pessoas, depois que Jesus foi assunto ao céu, se infiltraram na igreja e estavam fazendo isso. Então, o ebionismo provavelmente deriva desse grupo que não aceitou a determinação dos apóstolos. E aí, a parte da igreja primitiva, eles devem ter se mantido e criou essa heresia. Então, essa seita provavelmente mantida por judeus convertidos a Cristo, que se recusavam a deixar o judaísmo. Eles buscaram adequar a fé cristã com a fé judaica. Esse biblicamente impossível, né? Uma vez que o judaísmo, simbolizado pelo vestido velho que eu tinha falado para vocês, lá em Mateus 9, não seria restaurado por Jesus, mas substituído pelo vestido novo da graça, trazido por Jesus, que os indivíduos se recusavam a seguir a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, fala sobre a doutrina dos apóstolos. Então eles se polarizaram em torno das práticas judaicas e rejeitaram os registros de Paulo. Esses ebionistas aqui não aceitavam a doutrina de Paulo. Então eu acredito que sincretismo é o que vai ocorrer quando se tenta juntar judaísmo com cristianismo. Vai dar um sincretismo, vai dar uma coisa ruim. E foi o que se tornou o ebionismo. Segundo dados históricos, os ebionistas jamais aceitaram, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, bem como sua divindade, entre outras heresias. Para eles, Jesus era filho natural de José e Maria, e era um homem comum, mas com excepcional capacidade de raciocínio e portador de inúmeros dons espirituais. Então, isso daqui mostra claramente uma doutrina completamente rejeitada pelas Escrituras. Então, isso aqui, hoje existe alguns tipos de ebionismo que aparecem em alguns grupos, não todos, tá? Chamados messiânicos. Alguns desses grupos, chamados de cristãos messiânicos, não todos,
a maioria é legítimo, mas há alguns que são dissidentes dos grupos principais, porque os judeus messiânicos são judeus que tiveram encontro com Jesus. E eles já sabem que Jesus é o Messias. Então, esses são um grupo de cristãos judeus legítimos. Não tem nada a ver, mas há alguns grupos, algumas facções desses grupos que são heréticos. E eles pendem para essa mesma heresia aqui do ebianismo. Muito cuidado você que gosta de ficar fuçando na internet, porque na internet não existe, não é todo mundo que tem saúde bíblica, saúde doutrinária para ensinar. Mesmo assim estão ensinando heresias. O segundo, talvez esse seja o pior de todos, é chamado de arianismo. Arianismo. Por definição, o arianismo é o mesmo que doutrina de Ario, heresiarca de Alexandria, que nega a divindade de Cristo, atribuindo-lhe natureza intermediária entre a divindade e a humanidade. Seita religiosa dos arianos. Esse é o que é definido pelo dicionário. Então, basicamente, todas as seitas que negam a doutrina da Trindade são derivadas das crenças ou pensamentos arianos, porque o arianismo também nega a Trindade de Deus. Eles se esbarram na Trindade de Deus. Nesse caso, eles se esbarram, ora, na deidade. Deidade é a mesma coisa que divindade. Ora, na humanidade de Jesus. Ou eles têm dificuldade para crer em Jesus como Deus, verdadeiro Deus, ou eles não conseguem assimilar a humanidade com a divindade. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus não abre mão da sua divindade, apenas agrega a humanidade, a sua natureza divina, quando ele decide encarnar, vir ao mundo e assumir um corpo humano. Segundo, vamos continuar aqui estamos na página 81 da apostila Sã Doutrina, tá certo? Ok. Nesse caso, eles se esbarram ora na deidade, ora na humanidade de Jesus. Não conseguem aceitar que Jesus possui duas naturezas que não se misturam. Essa é a chamada união hipostática. Lembra que eu tinha ensinado a vocês? Jesus tem duas naturezas que não se misturam. A questão toda dos arianos gravita em torno da divindade do Senhor Jesus. Para eles, Jesus é criado por Deus e não gerado de Deus. Eles se baseiam em versículos isolados e mal interpretados. Por exemplo, Marcos capítulo 3, verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, eles pegam esse texto para dizer que Jesus é inferior a Deus. Ouviste que eu vos disse, quando na verdade Jesus aqui mostra ser submisso ao Pai. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Com esses textos, eles acusam Jesus Cristo de ser inferior ou menor que Deus. Mas nós precisamos entender que no aspecto humano da encarnação, o Senhor Jesus era absolutamente subordinado ao Pai, submisso ao Pai. E ele se esvaziou, né? Ele assume a forma humana, se esvazia, põe de lado os privilégios dos atributos divinos, os privilégios, certo? Então ele é cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Então tudo que Jesus fez aqui foi no poder do Espírito Santo, não foi no poder da segunda pessoa da divindade. Então tudo isso é importante saber. Para aceitar as ideias arianas, se faz necessário interpretar mal ou desprezar inúmeros textos que atestam a plena e inequívoca divindade e humanidade de Cristo. Então, eu citei alguns textos aqui, certo? Mas o Novo Testamento é abundante para mostrar Jesus Cristo como Deus e também mostrar Jesus Cristo como homem.
tanto Ário como seus seguidores, bem como suas ideias heréticas, foram condenados pelo Concílio de Nicéia, o concílio da igreja. Nesse tempo só havia uma igreja, a Igreja de Cristo. Não tinha virado a Igreja Católica que a gente conhece hoje ainda. Então, no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e têm sido desbaratados ao longo da história da igreja. O grupo que mais divulga as ideias de Ário, na atualidade, são conhecidos como Testemunhas de Jeová. Eles são arianos, porque eles não creem na divindade de Jesus e também não creem na Trindade de Deus. Bem, esse é um outro assunto, essa é uma outra heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo é uma heresia que havia no tempo depois dos apóstolos, né? E até hoje também atinge a igreja. Mas é uma heresia que é do lado de fora da igreja, que veio influenciar as ideias dentro da igreja. Então, essa é a terceira heresia. Mais uma vez faremos uso do dicionário para definir, né? Gnosticismo é conjunto de princípios de várias seitas de natureza sincrética e esotérica do século I e II, consideradas heréticas pela Igreja. Distinguia-se pelos pretensos insights ou visões místicas, por um desprezo pela matéria. Então, Jesus se revelou ao mundo numa época em que Israel era domínio romano, e já tinha sofrido forte influência grega ou helênica. Isso quer dizer que muita gente pensava pelo viés da cultura grega, por isso a igreja sofreu tanto com tais vãs filosofias, diz a Bíblia em Colossenses 2,8. Então, isso aqui é uma heresia tipicamente grega, da filosofia grega. Entre essas espúrias filosofias havia o gnosticismo, derivado da palavra gnose. Gnose significa conhecimento. Então, para os gnósticos, chega-se a Deus apenas pelo conhecimento, normalmente místico, metafísico. O gnosticismo é, portanto, uma heresia pagã que invadiu a igreja do primeiro século, provavelmente por meio de indivíduos como Nicolau. Lá em Apocalipse 2, versículo 6, Jesus condena a doutrina dos nicolaítas. Lembra disso? Pois é. Então, provavelmente, através desse Nicolau aí, foi que entrou a heresia do gnosticismo, que, entre outros, foram controlados, essas heresias foram confrontadas pelos apóstolos, especialmente João. Porque, em essência, essa heresia corrente negava a corporalidade, a encarnação de Jesus, bem como sua ressurreição. Então, João escreveu, olha que coisa linda que João escreveu na primeira epístola, já no finalzinho da sua vida, lá pelo ano 95, mais ou menos, depois de Cristo. Diz assim: o que era desde o princípio, isto é, Jesus, o que temos ouvido, pelo sentido, o que temos visto pelos olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então foi tangível, foi físico, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Então, aqui está falando da pré-existência de Cristo, né, antes da criação do mundo, e nos foi manifestada através da sua encarnação. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, no tempo de João, né, João foi o último apóstolo, provavelmente só restava ele dos 12 apóstolos vivo, estava bem velhinho, mas essa heresia já estava começando a entrar na igreja. Aí, olha o que João escreveu. O apóstolo João ainda alertou a igreja do final do primeiro século, lá pelo ano 90, mais ou menos, da nossa era, o seguinte, a respeito dos falsos mestres que negavam a humanidade de Jesus. Ele escreveu assim,
Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus encarnou mesmo, assumiu um corpo humano, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, se o ensino não reconhece que Deus se fez carne, não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Então, isso é um negócio sério. Hoje eu estava fazendo uma participação no programa de rádio da Rádio OBPC, pelo telefone, às 11 horas, toda sexta-feira, eu faço o programa Equipa, da Igreja Brasil Paraquedista de Porto Alegre. E nós estamos falando de teologia sistemática também. E o tema nosso agora é a doutrina da salvação. E eu estava dizendo, irmãos, o Jesus que o Espiritismo apresenta não é o Jesus bíblico. Para eles, Jesus é um espírito evoluído, sabe? É um espírito de luz, muito evoluído. Não tem nada a ver com o Jesus Cristo bíblico. Porque o Jesus Cristo bíblico é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os espíritas, Jesus não é salvador. Não salva ninguém. Para os espíritas, Jesus é só um exemplo, um espírito evoluído, um espírito de luz. Mas sabe, meus amados, por que eles negam que Jesus é o Salvador? Porque para eles, o homem se salva sozinho, por si mesmo. Tá? Eles chamam isso de purificação do karma. Então as pessoas vão reencarnando e através de várias reencarnações eles vão fazendo caridade, eles vão sofrendo e assim purificando o karma de vidas passadas. Então essa é uma mentira demoníaca, não existe nada disso na Bíblia. A Bíblia nega essa teoria da reencarnação. O que a Bíblia ensina é que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a esse mundo para salvar eu e você. O salário do pecado é a morte. Tá? Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, ninguém vai purificar seus pecados por si mesmo. Nós somos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, só. Bem, mas vamos continuando aqui. O terceiro parágrafo, estamos na página 82, o gnosticismo, a segunda heresia que tem atacado o cristianismo. A Bíblia determina o seguinte para o cristão genuíno: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso é o que está escrito lá no livro de Judas 1, versículo 3. Sobre essa verdade, lemos o seguinte comentário da Bíblia Shed: batalhardes diligentemente significa lutar intensivamente. Implica que o inimigo, na pessoa dos ímpios, está atacando a fé e as verdades centrais que são a âncora da salvação. Então, uma vez, o Evangelho não pode sofrer alteração. Então, meus amados, nós estamos defendendo a fé bíblica, a fé cristã, quando confrontamos essas heresias. O gnosticismo foi desmascarado e combatido pela igreja desde o primeiro século, mas de tempos em tempos essa heresia renasce, com novas embalagens. E somente pelo robusto conhecimento da doutrina, somado ao discernimento espiritual, é possível identificar e condenar esse tipo de distorção da verdade. E como já vimos, estão sempre ligados a alguma ideia errada sobre o Senhor Jesus. Para os gnósticos, a salvação vem pelo conhecimento, e esse depende de iluminação, mas não necessariamente das Escrituras, porque eles praticam misticismo ou espiritismo, que é claramente condenada nas Escrituras. Então, meus irmãos, longe de Deus é só trevas. Então, a segunda heresia que
o cristianismo ao longo dos séculos tem combatido chama gnosticismo. Docetismo é a terceira heresia. E o dicionário diz que docetismo é heresia do século II e III, que negava houvesse tido Jesus Cristo corpo verdadeiro, e afirmava que só em aparência nascera, vivera e sofrera, pois era apenas espírito. Olha que bobagem. Estamos diante de mais uma distorção da verdade relacionada com a corporalidade de Cristo. Em outras palavras, os adeptos dessa crença afirmavam que Jesus não poderia ser Deus e, ao mesmo tempo, sofrer, padecer a paixão ou tudo que envolveu sua crucificação e morte. Eles não conseguiam aceitar o fato de um Deus sofredor, né? Porque Jesus Cristo é o Messias sofredor. E a Escritura mostra isso no livro de Isaías 53, que os judeus, se pudessem, rasgariam da Bíblia essa parte, porque eles não conseguem ver um Messias sofredor. Para eles só existe um Messias que é o triunfante. Mas a Bíblia fala claramente que Jesus veio a primeira vez para tratar com o pecado. E a segunda vez, quando ele voltar, não vai mais para ser com relação ao pecado, mas para estabelecer o seu milênio a partir das pessoas que creram no seu Evangelho. Então, para conciliar a ideia de um Cristo sofredor com um Cristo Deus, eles afirmavam que Jesus possuía um corpo fantasmagórico, não físico. Então, docetismo deriva da palavra grega dokel, que significa para parecer. No pensamento docético, o corpo de Cristo não era real, mas apenas aparente, ilusório. Mas a Bíblia diz o contrário. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente e já está no mundo. João disse isso na primeira epístola, no capítulo 4, versos 2 e 3. Além disso, João enfatizou na primeira carta, dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ilusão são crenças como essa, que não são difíceis de serem refutadas. Absurda a ideia que o docetismo sustentava de que Jesus fora unido a Cristo, o Filho de Deus, por ocasião do seu batismo, e que Cristo abandonou o Jesus terreno antes da crucificação. Vocês vejam, eles inventam essas doutrinas porque eles não conseguem aceitar o mistério de Jesus reunir em si mesmo duas naturezas. Sabe, tem coisas que a gente crê e a gente aceita por fé, porque o justo viverá por fé, não é por razão, não é por lógica. Então, para adequar isso à lógica, à cabeça deles, eles criam essas heresias. A quarta heresia é chamada de monarquianismo. Monarquianismo. Você que está entrando agora, nós estamos fazendo uma live para o IBRAC, o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, de Jundiapeba, que tem aula todas as sextas-feiras. E se você deseja estudar teologia, você pertence a essa região de Jundiapeba, eu convido você para fazer a sua inscrição entre o dia 5 e o dia 15, até o dia 20 de abril, lá mesmo em Jundiapeba, na rua Professora Lucinda Bastos, 2597. Procura o pastor Márcio Marques, ele vai te dar mais informações, tá certo? E aí você pode fazer o seu curso de teologia. Lá as aulas é somente às segundas-feiras. O Instituto Bíblico, aqui na sede, em Mogi, fica bem no centro, ali na rua Marechal Floriano Peixoto, 55. Bem no centro de Mogi, no Alto São João. Quando você vai pela Rua Ipiranga, sentido centro, quando termina a Rua Ipiranga, essa é a Rua Major Arouche de Toledo. Você vira à direita, no fim da Rua Ipiranga, conta 3 travessas à esquerda, pronto, você está na Rua Marechal Floriano Peixoto. Ali tem um templo sede da Igreja do Brasil para Cristo, e no fundo da igreja tem o prédio do Instituto Bíblico, com salas panorâmicas, com biblioteca, secretaria.
e nós funcionamos lá toda segunda e quarta-feira, das 19h30 às 21h30. E aí você pode fazer a sua matrícula assim que nós retornarmos da quarentena, tá certo? E aí você pode pegar mais informações enviando uma mensagem para nós através do Facebook mesmo, ok? Bem, vamos lá. O que o dicionário define para a gente dessa quarta heresia? Doutrina heterodoxa do século III depois de Cristo, que negava a concepção da Santíssima Trindade, para afirmar que a única verdade era a unidade divina, na pessoa do Pai. Patripassianismo é outro nome. Como vimos, a maioria dessas heresias surgiram e floresceram logo após a morte dos apóstolos e de seus discípulos. Daí a necessidade de se definir temas básicos da fé cristã. Então o Espírito Santo levantou chamados pais da igreja. Talvez você tenha ouvido falar dos pais da igreja. Pois é, foram aqueles discípulos dos discípulos dos apóstolos, lá pelo ano 200, do ano 300 da nossa era, que decidiram se reunir, homens piedosos, cheios do Espírito Santo, e organizar a doutrina cristã. Esses homens sábios batalharam diligentemente para manter a pureza doutrinária e a centralidade das nossas crenças somente nas Sagradas Escrituras. Homens como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Irineu de Leão, Orígenes, Tertuliano, entre outros. Então, esses são chamados pais da igreja, dos discípulos de Jesus. Estudamos na doutrina de Deus, que é a primeira parte desse livro aqui, não sei se você está acompanhando, nós estamos estudando em cima desse livro, Sã Doutrina. Tá? A primeira parte desse livro fala da teologia de Deus. E a segunda é Cristologia. Então, nós estudamos que Deus é uma unidade composta. Ou seja, que a Bíblia ensina a existir um só Deus, que se manifesta em três pessoas distintas. Especialistas em hebraico bíblico confirmam que a palavra usada para descrever o Deus único e verdadeiro em vários textos do Antigo Testamento é Errad. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Errad é um substantivo coletivo que descreve uma unidade composta. E não Yahid, palavra que expressa a unidade absoluta. Então vamos citar um exemplo para vocês verem. Um exemplo do uso comum de Errad é o seguinte: tornando-se os dois uma só carne. Está falando de marido e mulher, né? Então, o marido e mulher casam-se, aí o texto diz, eles se tornam uma só carne. Quando fala uma aqui, é Errad. Errad quer dizer uma unidade composta. Eles são um, mas se manifestam em dois. Olha que coisa, eles são uma unidade composta. Vejamos também um exemplo do uso de Yahid, que é a unidade absoluta. Toma teu filho, isso aqui está sendo falado para Abraão em relação a Isaac. Toma teu filho, teu único filho Isaac. Único aqui, Yahid. Então, olha que coisa, né? Então, ao comentar o mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz, esse aqui é o chamado Shema Israel, muito comum lá em Israel, né? Que traduzido seria, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único, Errad, na língua hebraica, Errad. A Bíblia de Estudo Shed, por exemplo, diz assim, o único Senhor, a palavra hebraica aqui empregada para único, no caso Errad, significa uma unidade composta e, portanto, não excluía o conceito cristão de uma trindade de pessoas dentro da unidade. Então, a palavra hebraica que expressa a unidade absoluta é Yahid. E nunca é usada para expressar a unidade da deidade. Lembra que eu disse que nós vivemos pela fé?
não é pela lógica. Então tem certas coisas, certos conceitos, certas doutrinas que a gente simplesmente crê. Só isso. Mas essas pessoas que estão tentando fazer uma coisa que é mistério, ser compreensível pelo raciocínio humano, vai criar essas heresias. Segundo especialistas, o monarquinianismo se divide em dois grupos, os dinamistas e os modalistas. Mas, basicamente, ambos sustentavam a mesma heresia, em relação a negarem a doutrina bíblica da Trindade de Deus. Se Deus não é triuno, então Jesus Cristo não é Deus e o Espírito Santo não existe. Os monarquianistas negavam peremptoriamente a deidade, a divindade de Cristo, pois para eles Jesus não passava de um grande profeta, que fora equipado, digamos assim, de muitos poderes, e somente depois de sua ressurreição pôde se juntar a Deus Pai. Mais uma vez percebemos a mesma dificuldade de aceitar pela fé elementos da doutrina que são, em muitos casos, difíceis de explicar, e a tentativa de fazer isso descamba para heresias como a dos monarquinianistas. Então, vamos agora para a quinta heresia. Hoje estamos terminando a matéria, né? Vamos apresentar apenas, são 8 no total, e nós vamos para a quinta heresia, chamado sabelianismo. Vejamos na sequência como o dicionário traduz o sabelianismo. Doutrina de Sabélio, heresiarca do século III, que rejeitava a Santíssima Trindade. Outro aqui que esbarra na Trindade de Deus, declarando haver somente uma pessoa em Deus. Então, pouco diferente dos monarquinianistas, está aqui o sabelianismo, mas idênticos na negação da Trindade de Deus. São os adeptos da heresia de Sabélio, são o sabelianismo, então os adeptos da heresia de Sabélio. Podemos crer que Sabélio foi fortemente influenciado por ideias modalistas ou unicistas do Ário. Lembra do Ário, o arianismo? Muito correntes naquele tempo. Então, ele também pegou a heresia do presbítero Ário. Sabélio cria que Deus era único e repudiava o conceito bíblico de unidade composta para Deus. E que, segundo ele, a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era o mesmo que 3 deuses. Mas, como já estudamos anteriormente, na doutrina da Trindade de Deus, os seguintes textos refutam cabalmente as heresias de Sabélio. Gente, nós cremos em um único Deus. Um único Deus. Nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus, que se manifesta em 3 pessoas distintas. Como isso ocorre? Não sei. É um mistério. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Escritura mostra Deus Pai como Deus e também como uma pessoa. Por que ele é Deus? Porque tem atributos de Deus. A Bíblia mostra claramente ele sendo um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno. A Bíblia também mostra que Deus tem emoções, que Deus tem sentimentos, que ele tem razão, que Deus tem vontade própria, que Deus existe antes da nossa existência ou antes da existência do mundo. Ele é eterno. Sempre existiu. Esses atributos são próprios de Deus. Eles são encontrados em Jesus. Jesus também é Deus, porque tem atributos divinos. Porque ele tem atributos pessoais. E o Espírito Santo, a mesma coisa. Então, meus queridos, para Sabélio, Deus, Jesus e o Espírito Santo eram um só. Como se fosse um ovo. Em outras palavras, a tentativa do raciocínio lógico de substituir a fé é mais uma vez usada aqui para buscar uma saída do mistério da Trindade. É um mistério. Para essa linha de entendimento, não há 3 pessoas na divindade. O que há são manifestações
ou atividades distintas de Deus. Ou seja, quando ele criou os céus e a terra, era o Pai. Isso aqui é o que os sabérios ensinam. Quando redimiu a humanidade, era o Filho. E quando santifica o crente, é o Espírito Santo. Como vimos, o sabelianismo, para sustentar o pensamento unitarista, tem que negar a pré-existência e divindade de Cristo. Então, quando Jesus orava ao Pai, orava para quem exatamente? Porque se Jesus é Deus na hora que estava fazendo a redenção, então ele não precisa orar para ninguém, porque ele está orando para ele mesmo. Certo? Mas ele orava ao Pai. Quando Deus, Jesus e o Espírito Santo interagiam ao mesmo tempo, isso era uma ilusão? Porque a Bíblia fala em Mateus 3, versículos 16 e 17, a manifestação das 3 pessoas ao mesmo tempo. Olha só, Jesus sendo batizado, ele sai da água. Então ele está aqui. Aí o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E nesse momento se ouve a voz de Deus falando: este é o meu filho amado em quem me comprazo. 3 num único momento. Tudo junto. Tá certo? Vamos para a 6ª heresia, o apoliniarismo. Segundo o dicionário, apoliniarismo é o mesmo que doutrina herética de Apolinário, bispo de Laodiceia, que nega a existência de uma mente humana em Cristo, que teria sido substituída pela ação da divindade do Verbo. Mais uma vez, Cristo é mal compreendido e quando isso ocorre, cria-se nova heresia. Apolinário de Laodiceia, como era conhecido, sem entender o fato de Jesus possuir 2 naturezas que não se misturam, concebe uma ideia esquisita, onde supostamente Jesus teria um corpo real, humano, de carne e osso, mas sua mente ou espírito era divino. Irmã Mari, está tudo certo com a live? Tá certinho. Irmãos, eu dei uma parada aqui, primeiro para tomar uma aguinha, depois para saber se vocês estão recebendo. Manda aí uma mensagem. Se tiver alguma dúvida, talvez a irmã consiga me dizer aqui alguma pergunta, viu? Vocês podem compartilhar. Pode compartilhar também essa live com outras pessoas, se quiser, tá? Você que talvez está entrando agora, nós estamos usando a live da Igreja Brasil para Cristo de Alto do Guernazes para ensinar a última aula do IBRAC de Jundiapeba, do curso de sexta-feira, a última do bimestre. Estamos ensinando nesse livro, a Sã Doutrina, que é um livro de teologia sistemática. Estamos na página 84. E se você se interessa pelo assunto do estudo da Palavra de Deus, do estudo teológico, eu quero convidar você a estudar conosco formalmente numa escola que já está há mais de 30 anos preparando líderes, obreiros, pastores, missionários aqui na região de Mogi das Cruzes. É o Instituto Bíblico Teológico O Brasil para Cristo, que funciona na igreja sede em Mogi das Cruzes e tem a sua filial ali em Jundiapeba, nas sextas-feiras, sempre no horário da noite, tá? E não é caro não, é R$50 em média. Então tá certo, vamos lá. Nós temos o curso básico e o médio, tá certo? 1 ano e meio e 3 anos. Bom, nós estamos falando aqui sobre mais uma heresia, a 6ª heresia, chamada apolinarianismo. Página 84, o segundo parágrafo, que diz assim, ó: Apolinário não negava a divindade de Cristo, mas a sua humanidade. Não aceitava a ideia da encarnação do Verbo, como é claramente apresentada no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O absurdo de negar a humanidade de Jesus também esbarra no seguinte texto, que está lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, essa é a palavra que aparece lá no livro de Hebreus para falar da encarnação de Jesus, ou que o Verbo se fez carne. Para Apolinário, quando o Logos encarnou, foi usado apenas um corpo de carne e osso sem espírito. Olha que coisa mais absurda. Jesus estava usando um cadáver. Isso quer dizer que o Logos, que é Jesus pré-existente, controlava ou dava vida ao corpo que havia assumido. Essa ideia insana foi concebida para justificar a dificuldade de aceitar o fato de haver duas naturezas na mesma pessoa de Jesus, a humana e a divina. Porque, segundo Apolinário, seria o mesmo que duas pessoas habitassem num mesmo corpo. De acordo com ele, né, a existência de espírito e alma humana seria a prova de que o genes do pecado teria sido transmitido a Jesus. Então, olha o que nós percebemos aqui na heresia desse Ário, que ele não conseguia entender como podia ter duas naturezas numa única pessoa. Eles achavam que seria duas almas dentro de um corpo. Quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, é porque ele reúne em si mesmo duas naturezas, mas que não se misturam. A natureza humana foi agregada, digamos assim, à sua natureza divina. Apolinário defendia a deidade de Jesus contra a heresia de Ário, mas negava, por meio do argumento absurdo acima descrito, a natureza humana do Senhor Jesus. Cumpre-se nele o que o apóstolo Pedro afirmou: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha o que ele está falando aqui. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Apolinário e suas ideias foram condenadas pelo concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo. Então, vamos agora para a penúltima heresia que é enfrentada pela igreja desde quando existe a igreja do Senhor. Nestorianismo. Para definir o nestorianismo, usaremos informações extraídas da grande enciclopédia Larousse Cultural, que diz o seguinte dessa heresia primitiva: nestorianismo, heresia cristológica do século V depois de Cristo, promovida por Nestório, patriarca de Constantinopla, referente à relação entre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Contrariamente ao pensamento teológico que atribuía à única pessoa o Verbo encarnado às duas naturezas, Nestório ensinava que em Jesus Cristo havia duas pessoas separadas. Olha só, olha a bobagem, duas pessoas separadas, a divina, o Logos, e a humana, Jesus. Então, para eles, o Logos era uma pessoa e o Jesus era outra. Portanto, Maria não poderia ser considerada mãe de Deus.
embora o concílio de Éfeso, no ano 431, e o concílio de Calcedônia tenham rejeitado essa doutrina, ela foi aceita pela igreja persa, mantendo-se até hoje em algumas comunidades cristãs orientais reunidas sob o nome de Igreja Nestoriana. Isso aqui está lá na grande enciclopédia Larousse Cultural. Como vimos, essa é mais uma heresia antiga relacionada à doutrina de Cristo. Como tinha falado no início, as heresias que são comuns à doutrina de Cristo ocorre exatamente pela dificuldade de se aceitar numa única pessoa as duas naturezas. Vamos continuar. Página 84, último parágrafo, diz assim, pouco diferente do que ensinava o apoliniarismo, que foi a heresia anterior, mas igual no argumento final, o nestorianismo também nega a realidade de Jesus Cristo possuir duas naturezas, que são teologicamente chamadas de união hipostática. Ou seja, as naturezas interagem, mas não se misturam. Portanto, o nestorianismo é mais uma tentativa infernal de confundir a mente dos incautos, que simplesmente se recusam a crer no que a Bíblia ensina categoricamente. A unidade das naturezas divina e humana de Jesus são provadas nos seguintes textos: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A Bíblia de Estudo NAA faz uma importante citação da obra. Uma importante citação da obra. Porque Deus se fez homem. Olha que interessante. Porque Deus se fez homem, de autoria de Anselmo de Cantuária, que resumiu a importância das naturezas de Cristo para a sua obra expiatória. É necessário que aquele que tem de cumprir essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, pois não poderá cumpri-la se não fosse verdadeiro Deus, e nem está obrigado a ela se não fosse verdadeiro homem. Olha que definição interessante isso daqui, né? Então, meus amados, vamos agora finalizar a nossa live de hoje falando da última heresia que surgiu há muito tempo, no começo da igreja, e até hoje atormenta a igreja, chamada eutiquianismo. Eutiquianismo. Segundo o dicionário, eutiquianismo é doutrina herética de Eutiques, nascido na Grécia, no ano 378 a 440, que afirmava que o divino e o humano na pessoa de Cristo se confundiam de modo a constituírem uma só natureza. Como vimos, já no final do quinto século depois de Cristo, outro pensamento herege relacionado à doutrina cristológica esbarra na dificuldade de aceitar as duas naturezas de Jesus. Eutiques, ou Eutíquio, era discípulo de Cirilo de Alexandria. E, por incrível que possa parecer, combatia a ideia nestoriana, que cria que Jesus era um hospedeiro de Cristo. Mas, de igual modo, não conseguia aceitar a realidade de Jesus possuir humanidade além de divindade. Para Eutiques, quando Jesus se fez carne no ventre de Maria, sua divindade simplesmente anulou
ou incorporou à natureza humana. Portanto, negar a corporalidade ou que Jesus Cristo tinha um corpo e alma humanos se encaixa naquilo que João já havia advertido. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4, versículo 2 e 3. Para que não ficasse dúvida, João escreveu o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com as próprias mãos e com próprios olhos, e que nós contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Na verdade, o eutiquianismo, por meio de confusos argumentos, rejeita a ideia de distinção das duas naturezas do Senhor. Como ocorreu com outros heresiarcas, o mesmo se deu com Eutiques, que foi condenado no Sínodo de Constantinopla no ano 448 depois de Cristo. Gente, depois de tantos ismos que nós vimos aqui, nós ficamos até confusos. Mas isso aqui tudo está anotado para que você possa depois responder o questionário e ter uma ideia, tá certo? Essas heresias circulam hoje, circulam. Há um tempo atrás, tivemos que excluir um ministro da nossa igreja que, ouvindo ideias pela internet desses grupos judaizantes, acabou acreditando que Jesus era filho natural de José. E se era filho natural de José, então ele tinha os genes do pecado. Se tinha os genes do pecado, não podia ser Deus. Então vejam vocês que ele não quis abrir mão da sua heresia e foi excluído do rol de ministros da igreja, o Brasil para Cristo. Não vou citar nomes para não constranger ninguém, mas isso aconteceu de verdade, porque essa pessoa ficou, não vigiou e então foi enredado pelas heresias. Portanto, meus irmãos, as heresias acima citadas, todas relacionadas com cristologia defeituosa, deixam claro que a maioria das seitas cristãs, até hoje, são, de alguma forma, influenciadas por uma ou mais ideias que ora nega a humanidade plena, ora nega a divindade do Senhor Jesus. No final do século V, a Igreja se reuniu no Concílio de Calcedônia e redigiu um documento que pode ser usado como referência segura contra heresias relacionadas à cristologia, que citaremos na íntegra a seguir. Olha só, isso aqui é um resumo do ponto de fé do cristianismo bíblico, que diz: fiéis aos santos pais, os pais aqui são os pais da igreja, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada um, de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separado
nem dividido em duas pessoas, mas uma só é o mesmo Filho, mas um só é o mesmo Filho, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então, assim terminamos, meus queridos, terminamos essa live aqui hoje com vocês, pensando a respeito das principais heresias. Lembrando vocês, meus amados, que a próxima página é a página 86, onde está o questionário, tá? Não sei se tem alguma pergunta aqui. Eu vou olhar aqui no grupo do IBRAC. Isso. Meus amados, já começou a aula, já terminou, tá? Mas você pode assistir depois. Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Vai ser disponibilizada no YouTube e vocês podem assistir lá. E eu preciso que vocês depois dêem um ok aqui, que é assistido a aula, para eu colocar presença então para todos vocês. Tá muito bem? Assim nós vamos fazer uma oração, finalizando, agradecendo a Deus pela oportunidade e lembrando os irmãos que a nossa próxima matéria vai ser hermenêutica, métodos de ensino e hermenêutica, metodologia de ensino, metodologia da pesquisa ou métodos de ensino e hermenêutica. Hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar as Escrituras. Vai ser essa a nossa próxima disciplina. Provavelmente, deixa eu ver aqui, já vou dizer a vocês a data certa, para vocês irem se preparando, tá? Ó, na próxima semana, dia 10, que é sexta-feira, é feriado, né? Apesar que está todo mundo em quarentena. Acreditamos que até o dia 15 de abril já vai terminar, eu estou crendo, né? E se isso acontecer, então no dia 17 de abril, nós começamos a nova disciplina, que é a matéria hermenêutica, método de estudo, melhor dizendo, método de estudo e hermenêutica. Tá certo? Então vamos lá, se Deus assim permitir. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai querido, por nos permitir chegar ao final dessa disciplina, depois de 2 meses de estudo, a Teologia Sistemática 1, que inclui Deus e Cristo, e hoje terminando aqui falando sobre as principais heresias que têm atingido a doutrina de Cristo, ou a Cristologia. Eu peço que o Senhor guarde as nossas mentes, nossos corações, nos livre dessas heresias, que hoje se manifestam com outras roupagens, com outros nomes, mais sofisticados, mais bonitos, mas são as mesmas destruidoras heresias. Guarda, Senhor Deus, os teus filhos, guarda a tua igreja, protege-nos dessas influências ruins que há na internet, desses youtubers, desses chamados influencers que ficam tentando ensinar aquilo que eles não têm conhecimento certo e aí criam heresias. Guarda as nossas vidas, nossas igrejas. Senhor Deus, abençoe para que essa quarentena termine o mais breve possível. Ajude o nosso governo a controlar, Senhor Deus, essa pandemia e nós possamos voltar ao nosso ritmo normal, em nome de Jesus. Abençoa a nossa extensão do IBRAC em Jundiapeba, nosso pastor Márcio Marques, sua família e as nossas igrejas ali em Jundiapeba. Assim nós pedimos e te agradecemos tudo. Também abençoe a irmã Mari, que saiu de sua casa e veio nos ajudar aqui. O irmão Diego e também o irmão Pedro. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Até a próxima, se Deus quiser.